Olá pessoal! Essa semana é para falar de proteína, mas esse não é um vídeo nutricional, e sim de mercado. E os frigoríficos mostraram toda a sua força de recuperação em seus resultados. Ainda temos a inflação nos Estados Unidos, que estão de olho por conta da taxa de juros de lá, e os dados chineses. Meu nome é Fernando Franklin, e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, aquele famoso CPI, subiu aí 0,2% em julho. Até aí tudo bem, normal subir, mas em 12 meses, que é o principal ponto que a gente tem que acompanhar, desacelerou de 3% para 2,9%. A gente está na expectativa de corte de juros por lá. Então essa queda, em linha com as expectativas, a verdade não foi mais forte, é positivo. Já na China, tivemos aí a redução de algumas informações interessantes para a gente poder acompanhar. A produção industrial, por exemplo, que subiu 5,1%, veio abaixo da expectativa, que era de 5,5%. Não é muito abaixo, mas é abaixo, então é importante. E não é bom isso. Já as vendas do varejo, elas subiram 2,7% em 12 meses, acima da expectativa que era de 2,6%. Então, as vendas do varejo é algo positivo, porque impulsiona, significa que a economia está aquecendo lá. Mas a produção industrial vindo abaixo não é muito bom, principalmente para as exportadoras, né? Então, e a gente está falando sempre aí de Vale, que está sofrendo, a gente já vai falar dela. Passando aí para as notícias nacionais, na pesquisa Focus, a gente teve aí o IPCA e o IGPM continuando subindo, que é normal, mas nada de disparar, então vamos acompanhando. O Ibovespa fechou a semana com uma alta de 2,56% a 133.953 pontos. No ano, a queda agora é de apenas 0,17%. Será que a gente vai fechar no positivo na semana que vem? Tomara. É importante a gente destacar que chegou a ultrapassar o topo histórico lá de dezembro de 2023, né? Puxado aí principalmente pelo setor financeiro, que a gente falou na semana passada. Mas acabou perdendo força nessa última sexta-feira, e aí, obviamente, não fechou acima do topo histórico, deu uma recuada, mas uma alta ainda na semana bem significativa. Ainda temos que lembrar que Vale e Petrobras, né, especialmente a Vale, já que a Petrobras subiu a semana, não estão ajudando aí o resultado, elas estão ficando para trás aí, então existe uma possibilidade de quando essas duas empresas reagirem, do Ibovespa ter uma alta significativa. Elas têm um maior peso, né, então um peso bem significativo no Ibovespa, então é importante a gente acompanhar. E aí, como a gente falou das informações lá da China, para a Vale faz todo o sentido acompanhar a China, já que ela é uma grande exportadora para a China é um grande cliente da Vale. Então é importante a gente ficar de olho nisso. Passando já para os fatos relevantes do mercado, a gente vai focar essa semana nos resultados dos frigoríficos, que no segundo trimestre de 24 foram impactados aí com a alta do dólar, impactados positivamente. Então vamos lá, a JBS reverteu o prejuízo do segundo trimestre de 23 com um lucro de 1,715 bilhões no segundo trimestre de 24, e aí ela viu o EBITDA dela ter uma alta de 121% na comparação anual. Então é muito importante a gente acompanhar isso aí. Já a Marfrig também reverteu seu prejuízo do segundo trimestre de 23, a gente vai ver que todo mundo está revertendo, né, com um lucro líquido de 75 milhões no segundo trimestre de 24. E o EBITDA já teve uma alta de 64,8% na comparação anual. Vale a gente destacar que a Marfrig está tendo um resultado muito puxado por conta da Minerva. Da Minerva não, da BRF, desculpa. A Minerva é outro caso que a gente já vai falar da Marfrig com a Minerva aí. Mas antes disso, a gente vai comentar aqui que a Marfrig, ela, além disso tudo, ela cancelou 26 milhões de ações em tesouraria e aprovou um novo programa de recompra. Vale a gente destacar que programa de recompra é porque a empresa está acreditando que o preço da ação está barato e vale a pena comprar. Mas não significa que ela fazer um programa de recompra que ela vai efetivamente comprar aquilo que ela está programando. Ela só está avisando que ela pode comprar até aquele valor. Tá? E para ajudar ainda mais, que é a notícia positiva que eu falei, que eu ia falar de Marfrig e Minerva, a Superintendência Geral do CAD recomendou ao Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, né, o famoso CAD, recomendando ao Tribunal do CAD, né, basicamente falando assim, a aprovação da operação entre Marfrig e Minerva, que a Marfrig vendeu aí
as suas plantas para Minerva, mediante, obviamente, uma celebração de um ACC, que é um acordo de controle de concentrações, ou seja, ainda tem um pouquinho de água para rolar por debaixo da ponte, vai ter esse acordo, eles postergaram o prazo aí mais 90 dias, mas está tudo caminhando conforme deveria caminhar. E para fechar, né, para fechar esse nosso resumo, a gente vai falar da BRF também. Né? Lembrando que a Marfrig comprou bastante parte da BRF. Ela reverteu aí o seu prejuízo no segundo trimestre de 2023 com um lucro líquido de 1,094 bilhões no segundo trimestre de 2024. Muito importante isso aí. Então, todas elas revertendo o prejuízo, todas com a ajuda do dólar, já que elas são exportadoras também, então é bem importante esse lado. E o EBITDA da BRF chegou aí numa alta anual aí de 160%. Então, das três, a que teve uma maior alta de EBITDA, então melhor recuperação aí no operacional dela. Ela também aprovou uma aquisição adicional de 17 milhões de ações dentro do seu programa de recompra que ela já tinha anunciado em 7 de maio. Então é muito importante a gente acompanhar isso, os programas de recompra são interessantes da gente acompanhar, novamente eles não são obrigatórios a empresa seguir, e principalmente essas reversões. Claro que a gente tem que lembrar que no caso dessas três empresas que a gente está falando aqui, que é o caso dos frigoríficos como um todo, tem o impacto do dólar, e esse trimestre o dólar já não está tão alto quanto esteve lá atrás, ela começou a recuar um pouquinho, né, tá cedendo, inclusive até por isso que a bolsa está subindo, é um dos fatores que ajuda, está entrando o dólar aqui no Brasil, está entrando investimento estrangeiro, então está impulsionando aí o Ibovespa, e aí obviamente a gente não sabe se isso vai tudo reverter dessa forma, mas como o EBITDA melhorou bastante, a gente tende a acreditar que tem uma coisa positiva ali por trás, tanto que o mercado como um todo, né, fez essas três ações aí dispararem essa semana. E aí vale lembrar, né, pessoal, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para comprar, porque obviamente o mercado já mexeu-se em relação a esses resultados que foram divulgados. Eu estou te falando o que aconteceu, e aí hoje, obviamente, daqui para frente tem que fazer toda uma análise por trás, não é só olhar prejuízo, olhar lucro, olhar EBITDA, tem mais coisas no balanço para serem verificadas e mais expectativas para a gente poder se alinhar e aí entender se vale a pena você comprar ou não uma ação, ou vender ou não uma ação. Pensa nisso, e até semana que vem com mais um resumo semanal de notícias. Até a próxima. Tchau, tchau.